Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, também conhecido como o cura d'Ars, ou seja, o padroeiro dos párocos, né? E gostaríamos hoje de falar um pouquinho sobre a vida desse grande santo, né? Ele que nesse dia, 4 de agosto, nós também nos lembramos de todos os sacerdotes, né? Hoje também é o dia do sacerdote e queremos então refletir sobre a vida desse homem. Então, São João Maria Vianney, que viveu ali em meados do século XIX, ele é padroeiro dos párocos, né? Ou seja, e por isso ele é o exemplo da vida sacerdotal, do cuidado de uma paróquia, porque ele cumpriu a missão de salvar almas. Tanto era a sua sede de salvar almas que passava até mesmo 16 horas no confessionário atendendo aos penitentes e absolvendo todos aqueles que de coração contrito chegavam até ele. E uma frase que nós conhecemos, muito conhecida, né, do cura d'Ars, sobre o sacerdócio, né, ele diz: se soubéssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Nós poderíamos resumir, né, a vida desse santo, né, nesse pensamento, né? Porque, de fato, nós vemos na figura de São João Maria Vianney o próprio Cristo, né, o próprio Senhor, que quis dar a vida, que quis se entregar, que quis salvar, né? Assim foi a vida de São João Maria Vianney. E é claro, esse homem que nasceu em 1786, na França, próximo de Lyon. Seus pais eram camponeses, né? E desde pequeno ele já fora um trabalhador, né, de lavoura, né? Os seus pais, pobres, então contavam com a sua ajuda para trabalhar na lavoura. Tanto que até os 17 anos de idade ele era analfabeto, né? Ou seja, não tinha escolaridade. Mas graças aos ensinamentos da sua mãe, ele tinha as noções básicas da fé católica e ao mesmo tempo tinha muitas orações que ele memorizava, né? Então, por isso, viveu fortemente a religiosidade na sua vida, né? E nessa época, ou seja, na sua juventude,
sopravam os ventos da Revolução Francesa, né? E por isso havia uma perseguição à igreja naquela época, né? A Revolução perseguia a igreja, perseguia os sacerdotes, perseguia os religiosos. Tanto que, nessa época de adolescência, ele se confessou não numa igreja, mas se confessou em casa, né? Porque um padre, né, escondido, né, foi até a casa dele para atender a família em confissão. E assim também aconteceu para ele receber a primeira comunhão. Ele recebe a primeira comunhão em um celeiro, né, durante uma missa clandestina, ou seja, porque ninguém poderia saber que um padre estava celebrando uma missa, né? Ele poderia ser preso, poderia ser morto, né? E assim foi o contexto, ou seja, em que estava São João Maria Vianney, ou seja, na sua adolescência, na sua juventude, né? Vira então a Revolução Francesa, essa revolução moderna, que, ou seja, olha a igreja como uma instituição que quer ter poder. Então, a Revolução Francesa vem para tirar todo e qualquer poder que a igreja pode ter, né? E esse retirar, né, o poder da igreja através da força, né? Mas, aos 17 anos, João Maria Vianney sentiu-se chamado ao sacerdócio, né? E ele dizia: se eu fosse padre, queria conquistar muitas almas, dizia ele. É o sonho dele, né? Mas veja, era um jovem de 17 anos, um jovem analfabeto, né? Seria algo muito difícil de se realizar, uma meta muito alta, por causa da sua falta de conhecimento, de cultura, etc. Mas, graças a alguns sacerdotes, né, alguns sábios sacerdotes, ele conseguiu ingressar no seminário, passou por lá muitos anos, mais de 10 anos no seminário, teve, é claro, muitas dificuldades, tinha uma dificuldade intelectual, é lógico, porque era analfabeto, né, quando entrou, e teve que fazer toda a escolaridade no seminário, né, até chegar à época de estudar teologia, de estudar filosofia, né? E diz que ele tinha uma grande dificuldade com o latim, né, de aprender o latim, né? Mas foi ordenado sacerdote em 13 de agosto de 1815, aos 29 anos. Tornou sacerdote, né? Sacerdote do Altíssimo, né? E então, 3 anos depois de se tornar sacerdote, em 1818, João foi enviado para Ars, né? Que é essa pequena aldeia no sudeste da França, que lá era uma pequena aldeia, contava 230 habitantes, mas era uma aldeia pagã, né? Uma aldeia onde as pessoas viviam mergulhadas no pecado, né? Não tinha uma referência cristã ali. Ele foi enviado para lá. O que ele fez lá? Ali dedicou todas as suas energias ao cuidado pastoral dos fiéis, né? Fundou um Instituto da Providência para acolher órfãos, visitava os enfermos em suas casas para consolá-los, né, para atendê-los em confissão, visitava as famílias, sobretudo as mais necessitadas, para ajudá-las espiritualmente, materialmente, e também restaurou ali a pequena igreja, né, e organizava algumas quermesses para ajudar, sobretudo na festa do padroeiro, né? Mas no que ele se destacou mesmo de fato é aquilo que nós falávamos,
é na administração do sacramento da confissão, sempre pronto para ouvir e oferecer o perdão aos fiéis. Passava 16 horas, né, no confessionário, diariamente. E por isso uma multidão de penitentes de todas as partes da França iam então atrás desse santo na cidadezinha de Arce. Por isso aquela cidade ficou conhecida como o grande hospital das almas, né? Porque ali havia um médico, havia um sacerdote que curava a muitas almas, né? E que é interessante, né? O coração do pastor, né? O coração desse pastor. Certo dia, um outro sacerdote, né? Numa conversa com esse santo, e ele dizia a esse sacerdote: vou dar-lhe qual a minha receita? Dou aos pecadores uma pequena penitência, e o resto faço eu no lugar deles, né? Ele atendia talvez centenas de confissões durante o dia. Dava pequenas penitências, mas ele queria ajudar os penitentes, ele mesmo fazendo penitência. Era um homem extraordinário. Um homem que, diz a sua biografia, vivia de pão e água, né? Pão, batata e água, né? E muitas vezes se dizia que ele comia batata estragada, né? Ou seja, a graça de Deus que o sustentava, né? Era um homem que, de fato, se preocupava e queria salvar as almas. Aquilo que ele dizia quando jovem, quando adolescente, se cumpriu na sua vida. Ou seja, querendo nada mais do que salvar almas, né? Então, após se dedicar totalmente a Deus e aos seus paroquianos, João Maria Vianney faleceu no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade, né? Fica aí o exemplo de sacerdote para todos os sacerdotes do mundo, né? Um homem simples, um homem que intelectualmente tinha suas dificuldades, mas ao mesmo tempo um homem que era tomado pelo Espírito Santo de Deus e conquistava as multidões através das suas pregações, curava as almas através do sacramento da confissão. Tinha uma devoção grandíssima à Santíssima Eucaristia e também à Virgem Maria. E por isso hoje queremos pedir pelos sacerdotes de todo o mundo, né? Para que possam olhar para o exemplo de São João Maria Vianney, possam então conseguir forças através do exemplo da intercessão desse homem. Queremos pedir sobretudo pelos sacerdotes da nossa arquidiocese, pelo nosso bispo, né? Pelo pároco desta paróquia, também o Padre André, ou seja, todos nós sacerdotes, para que possamos seguir o exemplo de São João Maria Vianney, que possamos também nós queremos nada mais do que salvar almas, né? Que queiramos também dar a nossa vida, né? E contamos também com a oração de todos vocês, né? Hoje é um dia dedicado ao sacerdote e devemos rezar por eles e pedir a Deus a graça de termos sempre mais sacerdotes santos como o cura d'Ars, né? Como esse homem que se parecia com Jesus, como certa vez um homem que não acreditava na santidade dele, certa vez foi ao povoado e quando voltou da missa, dizia às pessoas que perguntavam a ele: e aí, o que você viu lá? Ele dizia: eu vi Deus num homem, né? Que o sacerdote de fato possa ser isso. Que Deus também me dê a graça, né, de ser um sacerdote fiel, né? De também
dar a minha vida e de querer nada mais do que curar almas, nada mais do que ser padre, né? Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração. Pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.